Oi pessoal, esse vídeo é para nós darmos continuidade à nova república no Brasil, pós-ditadura militar. Falamos no vídeo anterior sobre o governo do José Sarney, que foi o primeiro presidente civil pós-ditadura militar, mas eleito ainda indiretamente. Vimos que ele era o vice, na verdade, mas assume a presidência porque o Tancredo Neves, que havia sido eleito indiretamente, morre antes de assumir. Falamos então do governo José Sarney, todas as questões que envolveram políticas e econômicas, que refletiram na sociedade naquele momento. E nesse vídeo nós vamos falar do governo do Fernando Collor de Mello, que foi eleito nas eleições de 1989, ficando no poder de 1990 a 92, quando sofre um processo de impeachment. E aí nós vamos ver quais as estratégias utilizadas, tanto para que ele fosse eleito, quanto para tentar escapar do processo de impeachment. E aí, gente, já é a minha quinta vez tentando gravar. É cachorro latindo, é carro de som passando, não tem sido fácil. Mas vamos lá. Primeiro ponto importante é falar das eleições de 1989. Nosso primeiro presidente civil que seria eleito diretamente depois de tantos anos de ditadura militar no Brasil. Primeiro ponto interessante é que nas eleições de 1989, os partidos que tinham sido legalizados novamente no governo do Sarney, graças à imposição inclusive de uma Constituição conhecida como Cidadã, de 88, esses partidos lançaram nomes tradicionais da política como candidatos à presidência da República. O Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, o Paulo Maluf, Mário Covas. Porém, nomes novos na política que acabam sendo escolhidos para o segundo turno das eleições de 89, que foi Fernando Collor de Mello, representante do Partido da Reconstrução Nacional, que era a cara da direita, e Luiz Inácio Lula da Silva, representante do Partido dos Trabalhadores, que era a cara da esquerda. Isso vai gerar uma polarização ideológica muito grande naquele momento. A gente vai perceber que o Collor, ele já vinha de descendência de políticos de projeção nacional. Ele tinha sido prefeito em Maceió antes dos 30 anos, ele tinha sido deputado federal por Alagoas. E o Lula, por sua vez, vinha de classes populares, tinha nascido em Garanhuns, em Pernambuco, foi para São Paulo depois de maiorzinho com a sua família, aos 10 anos só foi alfabetizado, aos 14 já estava trabalhando, aos 19 anos entrou para trabalhar como metalúrgico no grande ABC paulista, e de lá para frente passou a ser de liderança sindical muito importante, inclusive participando das principais greves que ocorrem como oposição à ditadura militar. Em 77, 78, 79, as principais greves do ABC paulista foram lideradas por ele. Isso, inclusive, vai fazer com que a direita do Brasil, os grandes empresários, digam que se o Lula ganhasse era um perigo, porque o comunismo ia invadir o país. Sempre, de novo, essa história do comunismo invadiria o país. Então começa uma campanha muito grande contra o Lula e uma campanha muito favorável ao Fernando Collor de Mello. Tanto por parte dos empresários que diziam que se o Lula vencesse abandonariam o país, não investir mais no país, quanto por parte da mídia. Houve um marketing político muito grande que ajudou o Fernando Collor de Mello a ser eleito. Ele mesmo chamava muitas vezes jornalistas para acompanhar as suas caminhadas ao ar livre, usando camisetas com frases de efeito. O grande lema da campanha dele era a caça aos marajás. Chamavam de marajás os funcionários públicos que há muitos anos ocupavam seus cargos, que ganhavam altos salários, havia uma crítica que ele fazia isso. Ele prometia que ia acabar com a corrupção no país. O país estava muito fragilizado, já vinha de anos de um problema econômico muito grande, inclusive o Sarney entregou o país com uma inflação fora do controle totalmente, nós falamos sobre isso. Então tudo isso acaba favorecendo, inclusive a Rede Globo escolheu o Collor como seu candidato. Por que eu estou dizendo isso? Isso é comprovado, não é invenção minha, não é invenção de historiadores, dos livros, nada. No último debate que ocorre, porque os debates sempre aconteciam muito tarde, até hoje, às vezes os trabalhadores não acompanhavam os debates e no dia seguinte assistiam nos jornais, em especial o jornal que tinha maior audiência, o Jornal Nacional, que até hoje tem uma grande gama de espectadores. E no último debate dessas eleições do segundo turno, entre o Lula e o Fernando Collor de Mello, houve uma edição que a Rede Globo fez, colocando os melhores momentos, favorecendo o Fernando Collor de Mello, fazendo parecer que o Lula não sabia nem responder as questões, ficava meio que aquela situação. Inclusive, na época, um diretor da Globo se demitiu porque disse que não queria participar daquela estratégia política suja e tal.
E ficou comprovado que aquele debate foi editado para favorecer o Fernando Collor de Mello. Tanto favoreceu que contribuiu para sua vitória nas eleições de 1989. Quando o Collor assume, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que ele indica pessoas para o seu ministério, todas ligadas a ele, que vinham lá de Alagoas. Tanto que começaram a chamar de República das Alagoas, quando ele assume em 1989 o ministério, tá? Outro ponto muito importante que a gente tem que falar é sobre os planos econômicos do governo Collor, que foram extremamente polêmicos e que causaram grande insatisfação. O primeiro deles, né, logo que a Zélia Cardoso de Mello assume o Ministério da Fazenda, um dia depois da posse, eles anunciaram o Plano Collor 1. O que foi o Plano Collor 1? Primeira coisa, né, que eles vão fazer é confiscar os depósitos bancários acima de 50 mil cruzados novos, na época, cruzados novos, que não era um valor baixo para a época, tá? Qual era o objetivo? Tirar o dinheiro de circulação para conter o consumo e dar uma controlada, né, na inflação, reduzir a inflação. Dizia que eles iriam devolver 1 ano e meio depois, né, em parcelas e tal. Algumas pessoas receberam esse dinheiro de volta, muitas nunca receberam esse dinheiro de volta. Muitas empresas faliram, foi uma catástrofe esse Plano Collor 1, tá? Retomaram o cruzeiro como moeda, houve essa mudança também. A inflação voltou a crescer, então foi uma falência, um fracasso total o Plano Collor 1. O Plano Collor 2 foi anunciado em 91 para tentar consertar os erros do Plano Collor 1, congelando preços e salários, né? Só que não deu certo, principalmente porque surgiram, junto com o Plano Collor 2, denúncias de corrupção. E não foram denúncias de corrupção feitas pela oposição. Não, foram denúncias de corrupção feitas pelo próprio irmão do Fernando Collor de Mello, Pedro Collor. Na época, inclusive, ele chamou o pessoal da imprensa, em especial a Veja, a revista Veja, ele disse que se dessem a capa para ele ia contar todo o esquema de corrupção que ele conhecia. Algumas pessoas dizem que foi uma questão pessoal, que por isso ele quis se vingar do irmão, porque o Fernando Collor teria ficado com a esposa do Pedro Collor. Se isso é fato ou não, o fato é que o irmão se vingou dele, por alguma razão, que entregou todo o esquema de corrupção que envolvia desde a época da campanha, o tesoureiro da campanha do Collor, Paulo César Farias, que estava envolvido nesse esquema de corrupção até a cabeça. O Paulo César Farias, inclusive, aparece morto, né, num sítio onde ele estava com a namorada. Na época, os dois apareceram mortos. Na época, as pessoas diziam que era crime de paixão, coisas absurdas, né? Nunca chegaram em quem de fato teria mandado matar o PC Farias, né, o Paulo César Farias. Uma queima de arquivo, possivelmente? Bom, no meio disso tudo, dessas denúncias de corrupção desde a época da campanha, de tráfico de influência, irregularidades financeiras, contas fantasmas, inclusive na época o Collor comprou um carro, na época era um Fiat Elba, e saiu desfilando por Brasília e tal, e foram investigar, chegaram no nome que era um cara fantasma, que nem existia e tal, que estava ligado ao PC Farias também. Então começa uma série de questões assim virem à tona. Diante disso, né, começa a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma investigação, a CPI, para comprovar a corrupção. O Collor chega a pedir ajuda, né, e dizer para a população brasileira o apoiar, que isso era tudo mentira, que o irmão estava querendo prejudicá-lo. E aí ele pede para que as pessoas saiam às ruas vestindo verde e amarelo para apoiá-lo, tal, já que ele era um grande patriota e tal. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência, né? E só que as pessoas, em especial os estudantes, não saíram de verde e amarelo. Saíram vestidos de preto, com os rostos pintados, às vezes preto ou verde e amarelo, como manifestação contra Fernando Collor de Mello, exigindo o impeachment do Collor, o que foi uma grande novidade na história do nosso país, né? Esse movimento ficou conhecido como Movimento dos Caras Pintadas, em 92. O Congresso começa, então, né, a articular o processo de impeachment do Collor, e ele, numa última tentativa desesperada de não cair, né, não ser condenado no impeachment, ele renuncia no dia 29 de dezembro de 92. Só que isso não fez com que ele escapasse do processo de impeachment. Ele é condenado no processo de impeachment e fica 8 anos proibido de participar, né, sem direitos políticos e tal. Porém, estamos no Brasil, é inacreditável, mas o Fernando Collor de Mello volta como senador, alguns anos depois,
na política brasileira, como se nada tivesse acontecido, né? Com todas essas denúncias de corrupção que aconteceram na época do governo do Collor. E aí, em 92, com a renúncia do Collor e a condenação no processo de impeachment, quem assume é o seu vice, que na época era o Itamar Franco, tá? Eu quero fazer uma observaçãozinha aproveitando esse vídeo, gente, que eu queria ter feito no vídeo do Sarney. Como eu não sei editar, eu vou comentar sobre algo. No governo do Sarney, nós falamos sobre a Constituição de 88, lembra? Que incluiu direitos das minorias, comunidades indígenas e quilombolas. Eu ainda comentei sobre o problema dos fazendeiros e madeireiros que invadiam essas terras. Inclusive, na época, em 88, o Chico Mendes, que era uma liderança, né, muito grande, que era seringalista e tal, ali ele foi assassinado. O Chico Mendes é assassinado em 88. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma Constituição, que nem eu falei pra vocês, que na teoria é maravilhosa, ela não conseguiu impedir que crimes como esse acontecessem, tá? Então, eu esqueci de falar da morte do Chico Mendes, depois dei uma pesquisada um pouquinho maior sobre ele, mas eu posso também depois gravar um vídeo só falando sobre isso, tá? Eu quis aproveitar porque eu havia esquecido de comentar no vídeo sobre o José Sarney, tá bom? E aí, então, eu vou parar esse vídeo porque o próximo vídeo vai ser sobre o governo do Itamar Franco, o vice do Fernando Collor de Mello, tá? Eu vou desligar, qualquer coisa vocês me mandem um e-mail e a gente vai tirando algumas dúvidas, tá bom? Um beijo pra vocês.